Em Rio Branco, a capital de todos os acreanos de nascimento ou por opção, são pontualmente 11 horas e 14 minutos. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, nesta bela manhã de terça-feira, 23 de março de 2021. Eu começo o programa de hoje entrevistando um dos integrantes do chamado Cadastro Reserva da Polícia Militar, a Polícia Civil, digo, é porque tem militar aqui também. O Walter Frank é evangelista. O governo do estado contratou recentemente 269 integrantes do Cadastro Reserva, mas ainda faltam 582. Aí inclui agentes, escrivão de polícia, delegado, tem até uma delegada aqui já concursada, só falta ser contratada. Vamos falar sobre esse drama deles, que é mais ou menos igual dos policiais militares que já foram contratados. Muito difícil, né? Claro que não é um problema desse governo, é um problema que se arrasta desde o governo anterior, mas o atual governador, Gladson Cameli, em campanha, se comprometeu em contratá-los. Então, promessa, compromisso assumido, tem que ser cumprido. E a gente espera que isso aconteça, né? Depois, no segundo bloco, eu converso com o Pedro Mourão. Ele é presidente do Sindimoto, Sindicato dos Mototaxistas do Acre. Nós vamos falar sobre as dificuldades que eles estão a enfrentar aí, né, nesse dia a dia, e também sobre uma novidade, um aplicativo, é o Mototaxi 10. Você pode utilizar esse aplicativo para contratar esses serviços aí de transporte alternativo. No final do programa, a gente conversa com o secretário municipal de saúde, o Frank Lima. O Frank Lima, para quem não sabe ou não lembra, ele era um sindicalista, funcionário da saúde há muito tempo, e desde janeiro está como secretário municipal de saúde. As dificuldades são muitas, tanto da Censa quanto da CESACRE, e a gente vai falar sobre também a campanha de vacinação e outros obstáculos, outros problemas que a Censa está a enfrentar, sobretudo agora, né, em tempos de alagação, o alagamento, como queiram, dos igarapés, do Rio Acre, na chamada Operação Volta para Casa, que é tão perigosa quanto a retirada das famílias da zona alagada para os locais mais seguros. Então, é um trabalho intenso. 11h16, com apoio do Arasuper e também do Aramix, que juntos compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Eu tenho o prazer, então, de conversar com o Walter Evangelista. Seja bem-vindo, Walter. Muito bom dia. Obrigado, Muniz. Bom dia, né? Bom dia aos telespectadores, né? E obrigado desde já, né, pelo espaço aqui no RB Notícias, né? Aqui na sua presença, abrindo as portas para que a gente possa falar um pouco sobre o concurso da Polícia Civil. Né? Claro. Walter, diz um velho adágio popular que a união faz a força, né? E eu vejo vocês muito unidos, muito organizados, tanto os da Polícia Civil, aqui representados por você, quanto os da Polícia Militar. Qual é a expectativa de vocês agora, depois da contratação de 269 colegas que estavam no cadastro, agora não estão mais, agora já estão, de fato e de direito, contratados? Eu acho que a gente precisa, Muniz, não deixando de responder a sua pergunta, mas a gente precisa pontuar que os concursos são de 2015 e 2017, são dois concursos, né, para a Polícia Civil. Em 2015 foram para os cargos de perito criminal e médico legista, e em 2017 auxiliar de necrópsia, escrivão, agente de polícia e delegado de polícia, né, sendo que restam ainda, né, na condição de aprovados como excedente, para 4 cargos, né, os cargos de perito criminal, agente, escrivão e delegado. E não sendo apenas um compromisso, né, feito à época ainda como pré-candidato, né, isso foi reafirmado em vários momentos, o compromisso com o cadastro de reserva. Os 269 que foram nomeados recentemente, por último, porque foi fracionado em 2 momentos, né? Então, a última nomeação, que contemplou 200, e aí somando-se ao que já havia sido nomeado, chega-se a esse quantitativo de 269. Sendo que esse número é um número de nomeações com vagas previstas em edital. Esse grupo de 582 é um grupo constituído por excedentes, aqueles que excedem o número de vagas previstas em edital. Mas o compromisso do governador, por diversas vezes feito,
é no sentido do aproveitamento do cadastro de reserva como um todo, né? Para esses 4 cargos. Nós temos 424 aprovados para o cargo de agente de polícia civil, 33 aprovados para o cargo de escrivão, 65 aprovados para o cargo de perito criminal e 60 aprovados para o cargo de delegado de polícia. Legal. Nós temos aqui a presença de alguns colegas de vocês. Temos o Girley Lemos, que é policial militar, mas fez concurso para policial civil, cargo de perito criminal. Nós temos também, quem mais aqui? A Ana Beatriz, fez para escrivão. A Michele Araújo, que fez para delegada, está aqui também. E a Elaine, né? Eliane Veras, fez para agente de polícia civil. Isso. As categorias estão todas representadas aqui. Eu acho que você trouxe um tema e um termo, na verdade, né, muito feliz, que a união faz a força. A gente vê o governador falar muito isso, né, que o governo não faz nada sozinho. A gente, entendendo isso também na condição de excedentes, resolvemos unir as forças, até porque a gente não consegue vislumbrar uma academia para um único cargo. A academia, quando ela acontecer, ela vai acontecer. A gente acredita nisso, nesse compromisso feito pelo governador. Ela vai reunir todos os cargos. Então, a gente unindo forças, a gente sabe que a gente pode ir muito além. E outra, Muniz, eu acho que é importante a gente deixar aqui ressaltado que a gente vê muitos bombardeios com o tema político no meio, né? E nós somos aprovados em concurso. Nós não passamos por esse viés político, né? A gente prestou um concurso, foi aprovado e estamos na condição de aprovado em concurso público. Então a gente não está aqui para confrontar o governo, nem mesmo revestido de qualquer outra bandeira política. Sim. A gente está aqui entendendo a necessidade que o Estado tem, entendendo a necessidade que a instituição Polícia Civil tem, e nós, com o desejo e o ímpeto de entrarmos e ingressarmos, a gente quer seguir no concurso, né? Foi nos alimentada essa expectativa, né, garantido por diversas vezes, e eu vou te citar uma aqui, não sei se posso fazer já agora. Sim, fica à vontade. Tá bom. Então, para pontuar uma, até para dar visão sobre o que é o cenário, né? A gente vem reunindo com ele sistematicamente, com o governador e a sua equipe, que aqui a gente tem que ressaltar, sempre nos recebeu muito bem, né? Desde maio de 2019, reuniões sistemáticas. Tivemos em alguns momentos a iminência do início da nossa academia e ela não aconteceu. Como último registro, houve uma reunião com o governador e a sua equipe no dia 13 de julho de 2020, em que foi sinalizado um ok, desde que a gente intermediasse algumas conversas com a Polícia Civil para o início da academia, desde que ela fosse com um custo menor, em tempo menor e atendendo às orientações sanitárias, às regras sanitárias por conta da pandemia. Sim. A gente conseguiu esse tipo de diálogo, a Polícia Civil se colocou à disposição, tanto é que o diretor da Academia de Polícia Civil, o delegado Rafael, se comprometeu em entregar o projeto da academia em até 10 dias, a contar do dia em que reunimos com ele no dia 14 de julho. No dia seguinte, a reunião que tivemos com o governador. E eu faço questão de mencionar datas que é para as pessoas entenderem que aqui a gente não está para fazer política, né? A gente está aqui atrás de um sonho. E a partir desse momento, né, em que ele sinalizou verde, também na Cadepol, a Cadepol integra a Polícia Civil, então foi a Polícia Civil dizendo sim, queremos, vamos fazer. Na então gestão do delegado Henrique Maciel, então retornamos com o governador e a academia aconteceria. E vale salientar que ele mencionou que a academia aconteceria e a nomeação seria imediata. Ele não queria mais esse tempo, esse delay entre conclusão da academia e nomeação e posse, até para que a sociedade pudesse logo contar com o incremento, né, e a força policial atuando já, de fato. E aí? E isso não aconteceu. Bom, a gente já é de domínio público que temos uma deficiência nos quadros da Polícia Civil, tanto da Polícia Militar, né? Sim. Há um déficit considerável. Então, isso conta a favor de vocês. O que conta contra é que, normalmente, todo gestor, o governador não seria diferente, quando fala
quando o assunto é despesas, embora não seja de fato um gasto, sim um investimento, mas quando vai para a chamada despesas permanentes, constantes, eles pensam duas vezes antes de assumir um compromisso. É verdade. Além disso, tem a questão da pandemia. Esses dois pontos foram citados durante as tratativas com o governo e vocês? Eu vou te responder de outra forma, mas não deixo de responder. Existe uma lei que é a Lei Complementar 101, conhecida popularmente como a LRF, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Associada a ela, que ela data do ano de 2000, existiram outros regramentos legais que surgiram por conta da pandemia. No cenário nacional, de regulação mesmo dos entes federativos, né? Estados e municípios, assim como normatizações legais na esfera do Estado, né? Que permitiram a ele promover reposições dos quadros. E quando a gente fala em reposição, ela se dá de forma prática. Se o quadro da Polícia Civil teve um contingente ativo de policiais, supondo de 1.000 policiais, e hoje ele tem 700, ele pode fazer a reposição do quadro até esse número de 1.000. E aí o que eu te apresento como resposta, fazendo essa resposta à pergunta feita. A Polícia Civil, nos últimos anos, ela tem um quadro que saiu por conta de aposentadoria, morte, enfim, posse inacumulável em outro concurso, em outro cargo, de 631 policiais civis, para todos os cargos. Então, isso por si só, a lei não vai ser um impeditivo para que ele possa, no futuro, porque a gente precisa superar a fase que é a academia de polícia, mas superada a academia, ele não tem impedimento legal para fazer as nomeações também, de igual modo. E vai apenas repor o que já está. Apenas repor. E isso a lei permite, mesmo em tempo de pandemia. A gente entende, Muniz, e sabe o momento delicado pelo qual o país, o mundo, e o país e o Estado passam. Mas a gente está devidamente enquadrado. Existe uma promessa, existe uma vontade nossa e dele demonstrada em vários momentos, e a gente não consegue entender o porquê que isso ainda não aconteceu. O relacionamento de vocês com o governo é um pouco diferente, pelo menos, se eu estiver errado, me corrija, é diferente dos policiais militares que estavam no cadastro de reserva. Teve um momento que eles esticaram a corda, houve um tensionamento. Vocês pretendem mudar também esse comportamento ou vão continuar no mesmo ritmo, no mesmo tom? Muniz, boa pergunta, sim. O cadastro de reserva da Polícia Civil, e aqui a gente não está para falar de outros aprovados, né? Não estou aqui incentivando nada. Sim, não, até porque perfeito. eu acho que é sempre legal uma boa conversa, acho que é bem mais viável do que partir para o radicalismo, né? Sim. E aí, o que acontece, né? Nós, como cadastro de reserva da Polícia Civil, nós tivemos diversos encontros. A gente somou e contabilizou cerca de 70 reuniões. Só com o governo e a sua equipe de gestão do Executivo foram cerca de 25 reuniões. A gente reuniu desde os órgãos controladores e reguladores, TCE, a PGE, a todos os órgãos que compõem o Executivo, o Legislativo, enfim, a gente promoveu conversas com todos. Agora chega um momento que apoiamos em todas as ações, né? Ações solidárias, arrecadação de cestas básicas, ação de final de ano. Por quê? Porque a gente também é sociedade. A gente está como aprovado, mas a gente é sociedade, né? Então, assim, a gente sempre esteve do lado do Estado, né? Por conseguinte, do governo, que a gente não está para conspirar contra. Mas a gente começa a ver que nós, taxados sempre como amigos, e ele falou isso por diversas vezes, a gente não consegue ver um avanço no nosso pleito. E a gente não descarta. Não descarta uma outra ação diferente da que promovemos até aqui. Porque a gente precisa de respostas, Muniz. Eu sou pai de 2 filhos, casado, tenho o meu emprego, assim como a minha história, outros também têm. Eu estudo para concurso há quase 10 anos da minha vida. Esse concurso foi em 2015, o concurso para o qual eu fui aprovado. Ali eu posso dizer que eu estava no meu ápice de preparação para concurso. E de lá para cá, é aquela coisa que você parece que vai e não vai mais. Está chegando a hora e não tem mais. Como eu te falei,
estivemos para iniciar nossa academia cerca de 3 vezes, 3 oportunidades para a gente começar a academia e ela não começa. Então, assim, a gente precisa ter algo de forma transparente. Sim, eu fiz essa pergunta porque, embora eu tenha conversado muito mais com você nos últimos dias, mas não sobre esse assunto, Sim. sobre campanhas que vocês fazem, divulgação aqui e tal, e a gente se colocou à disposição, que eu acho que é importante também, mas eu percebo em conversa com outros, não os que estão aqui, mas outros de diversas funções, que, seja bem-vindo, secretário, que eles não estão mais com a mesma empolgação, sabe? É verdade. Eu não diria que eles estão revoltados, ainda não, mas eles já demonstram um certo descontentamento. E isso acho que não é legal, porque acho que o próprio governo precisa fazer uma autoavaliação e entender que tudo tem limite, né? Tudo tem limite, a paciência também. Porque assim, você emite uma opinião, emite um posicionamento mesmo, que foi o que ele fez em alguns momentos. E a gente fala ele porque ele é o chefe do executivo, né? Então, objetivamente falando dele. Embora a gente, ao mesmo tempo, entenda que nem sempre o que o governador quer fazer, o que o prefeito quer fazer, o que o presidente quer fazer, consegue, né? Consegue. Que tem forças Outras superiores, forças, outras forças, fazem parte, né, Mas tu sabe o que a gente percebe? E a gente está nessa há alguns anos já, né, tentando esse sonho, né, que ele chegue ao final de forma positiva e de fato alcançado, é que em vários momentos precisa de um posicionamento dele e ser mantido o posicionamento. E a gente vê muita alternância, né? E isso para a gente, que depende de algo que a gente às vezes não está nem vendo ser construído ali por trás, nos bastidores, se torna uma condição e uma situação muito instável para a gente. Agora, só para explicar melhor para o telespectador entender, nós não estamos aqui dizendo que os policiais militares, e aqui tem um representante, foram beneficiados em relação a vocês, não. É que no caso deles era um pouco diferente, que tinha um prazo, né? O nosso também tem. Sim, mas pelo menos o deles já acabou, né? Ou seja, acabou no final do mês passado. Na verdade, assim, Muniz, tanto o nosso quanto o deles, os prazos estão suspensos, né? Salvo engano, é por conta da Lei 3663. Então não conta? Não, eles estão suspensos. Ainda bem. Agora, sim, independente disso, e aí eu acho que todos que estão aqui nos ouvindo, o governador mesmo sabe disso, porque ele mesmo já demonstrou esse tipo de insatisfação também. São 4 e 6 anos aguardando algo. E são vidas, são projetos de vida, a gente não pode ficar nessa e a gente nunca cobrou dele que fosse feito. Claro, eu vou extrapolar aqui meu limite. Sim. E ao invés de fazer pergunta, fazer um comentário. Ah, sim. Eu não sou pessimista, não sou. Eu sou otimista, mas ao mesmo tempo realista. Então, eu não vejo chances reais de uma contratação ainda este ano, mas acho que até o final do mandato dele vai fazer, sim. E aí teria cumprido a promessa, né? Sim. Eu acho que tem muitos obstáculos. Há muitos obstáculos pela frente. E acho muito difícil a contratação acontecer esse ano ainda. Mas acredito que no início do ano que vem tudo vai ser resolvido da melhor forma possível. Agora, aquela história. Tem gente que não pode esperar mais, né? E aquela coisa assim, você ainda tem outro emprego. Acredito que a maioria não tem fonte de renda. Boa parte não tem. Vive aí, então, boa parte não tem. E os relatos são diários para a gente, né, que integra a comissão, de colegas aprovados que estão desempregados. Muitos investiram nisso, né, compraram livros, pagaram cursos. Tudo isso. Difícil, né? Eu quero te agradecer, Walter, e torcer para que o melhor aconteça. Que minhas previsões sejam furadas e vocês possam ser contratados. Quem sabe ainda nesse semestre, né? Tudo pode acontecer, vamos pensar de forma positiva. Sim. Né? E nessa linha que você está falando, eu acho que a gente precisa deixar bem claro. A gente ainda está uma fase atrás, Muniz, para nomear, que é a tal da convocação, né? De efetivamente começar a trabalhar. Para a academia, então. A gente precisa da academia, a gente precisa superar essa, que é a última fase do concurso público, que é a academia de polícia. E a gente ainda não conseguiu nem superar o concurso. Para começar o diálogo sobre as nomeações. E a sociedade precisa. Mas eu acredito que a convocação para a academia deve acontecer ainda esse ano. Eu acredito. É a nossa expectativa. Foi um prazer. Prazer Sucesso todo nosso. Vocês, tá bom? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Estamos
Agradecemos aqui o espaço aqui na TV Rio Branco, RB Notícias, e até uma próxima. Quem sabe já para a gente comemorar, Claro, né? Claro. Bom dia aos seus colegas que estão aqui nos prestigiando. Um prazer. Depois do intervalo eu volto para conversar com Pedro Mourão, ele é presidente do Sindimoto. Vamos falar sobre o aplicativo da categoria. O Mototáxi 10, agora são 11h34.